Fala aí, rapaziada, Bigzinho na voz, tamo aí novamente. Falei pra vocês que eu ia trazer mais conteúdo. Falei, então agora vocês aturam aí, tá ligado? E hoje a gente vai fazer um vídeo do canal Eurofute, dublado, canal internacional. Várias vibes aqui, tá ligado, né, mano? O bagulho é cultura futebolística. E hoje a gente vai falar do Leicester. Quem não tá ligado no Leicester vai ficar ligado agora. Time brabo, eu acompanhei esse título deles aí. Tinha vários jogadores fodas e eles foram os únicos pequenos a ganhar a Premier League. Vamos dizer que o Manchester City era pequeno, mas era milionário, teve um projeto, demorou até ganhar. Agora o Leicester não, o Leicester é como se fosse, sei lá, vamos tentar comparar algum time aqui. Sei lá, um time do Nordeste ali, tá ligado? Um Vitória, um Bahia, que conseguiu ganhar a Premier League. Venceu os gigantes. Então bora pra mais um vídeo. Eu não sei se nesse vídeo vai falar a história do Vardy, então eu vou deixar o vídeo seguir para depois a gente comentar mais sobre o Vardy. Jamie Vardy se despediu de uma maneira muito emocionante do Leicester e chegou então ao fim uma das mais mitológicas passagens de um jogador por um clube, de desacreditado, jogando no futebol amador, até vencer o título da Premier League. Numa história inesquecível, porque o Leicester era candidatíssimo ao rebaixamento, mas surpreendeu a todos e alcançou a glória máxima em seu país. Pô, esse título deles, cara, eles jogavam, eles faziam a arapuca, tá ligado? Que eles jogavam tipo recuado, era uma Reis criando as jogadas, Kanté marcando muito e o Vardy, mano. Nesse ano aí o cara tava brabo, mano. Tava melhor que o Gabigol, papo reto. Existem títulos impressionantes, mas poucos contam uma história tão sensacional, inacreditável e cheia de momentos marcantes como essa. Esse é o Times Imortais, o Leicester campeão da Premier League. Tinha o goleiro deles também que era muito foda, ele agarrou muito nessa temporada. Para contar essa história, vale a pena a gente lembrar o motivo dessa conquista ser tão especial. Todo ano algum time vence a Premier League, mas quando a gente pensa no campeão, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça são os grandes, o Big Six da Inglaterra. Então a gente tem aqueles que vêm conquistando títulos recentemente, né, como o Liverpool, o Manchester City e o Chelsea, o gigante adormecido Manchester United, que não vence a Premier League desde a saída do Ferguson em 2013. Caralho, isso também é absurdo, hein? Fala aí, rapaziada, bota nos comentários se vocês querem que esse seja o próximo vídeo. A fase do United depois da saída do Ferguson. Porra, brabo também pra gente comentar, hein? E o Arsenal e o Tottenham que não vencem a liga já faz um tempinho, né? O Tottenham que o diga. O Tottenham, eu nem sabia que o Tottenham tinha ganhado, porra. Mas ambos em geral brigando lá pra cima na tabela. Além desses, a gente também tem clubes históricos na Inglaterra que não ganham a liga faz muito tempo. São os casos do Everton, do Aston Villa e do Newcastle. Cara, Newcastle só ganhou o título em 26, 27. Caralho, mano. 100 anos sem ganhar o título, mano. Caralho. Por exemplo. E no meio disso tudo, sem se encaixar em nenhuma dessas categorias, tá o Leicester. Brabo, máximo respeito ao Leicester. O clube foi fundado em 1884, ainda como Leicester Fosse, e sempre foi um time pequeno, longe das principais taças, tendo inclusive passado a maior parte da sua história na segunda divisão, naquele sobe e desce entre a primeira e a segunda, o famoso time ioiô. A história do Leicester era essa, e é muito similar à de vários outros times pequenos e médios. Ficou subindo e descendo de divisão, e chegou até mesmo a flertar com a falência. E de certa forma isso continua até os dias de hoje, com as raposas não parando em pé e visitando a Championship mais uma vez. E quando a gente chega lá na temporada 2013-2014, esse aí era o cenário. O Leicester tinha acabado de vencer a segundona inglesa depois de bastante tempo, mas a estadia deles na primeira divisão estava ameaçada, já que no final da campanha da temporada 2014-15, o Leicester era o lanterna da competição, prestes a ser rebaixado mais uma vez. Nice ball, Paulinho, Eriksen's available, here's Eriksen to wrap it up, it's there!
3 points will go to Tottenham. Era a 30ª rodada quando o Leicester perdeu de 4-3 para o Tottenham e, afundado na última colocação, estava a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. O destino do time parecia irremediável, eles iriam sim jogar a segunda divisão na próxima temporada. Todo mundo achava isso e as estatísticas comprovavam. Nenhuma equipe na história da Premier League tinha se mantido na primeira divisão com menos de 20 pontos nos primeiros 29 jogos. E o Leicester... Agora, como é que são as coisas do futebol, né, mano? O time, uma temporada antes, estava flertou diretamente com o rebaixamento e na temporada após foi campeão. Como pode isso? Coisas do futebol. Leicester tinha feito apenas 19 pontos. Mas é aí que vem o primeiro milagre dessa história e o primeiro momento marcante. Uma arrancada tão espetacular que ficou marcada na história do clube com um apelido: a Grande Escapada. Liderados pelo craque veterano Esteban Cambiasso e um até então sumido... Porra, Cambiasso era brabo, não sabia que Cambiasso tinha jogado no Leicester não, pô. E do Jamie Vardy, que muitas vezes jogava de ponta esquerda, mas começava a ganhar mais minutos como atacante, o Leicester engatou 4 vitórias seguidas. O Vardy era operacional, artilheiro operacional. Para vencer o West Ham, West Bromwich, Swansea e Burnley, pulando direto para fora da zona de rebaixamento. Para entender a loucura que foi isso, eles tinham feito 19 pontos em 29 jogos e nesses últimos 4 jogos fizeram 12 pontos. De maneira inacreditável, desde aquele período afundado na lanterna, eles simplesmente venceram 7 dos últimos 8 confrontos na Premier League e conseguiram não só escapar do rebaixamento, mas terminar na 14ª posição do campeonato inglês. Caralho. Suspirando aliviados não só pela permanência na primeira divisão, mas também com uma moral muito grande. O Cambiasso se despediu da sua primeira e única temporada no time inglês de maneira heróica, vencendo o prêmio de jogador da temporada dos Foxes e saindo... Pô, o Cambiasso jogou muito na Inter de Milão, muito. E fazendo uma ressalva aqui, se eu não me engano, isso aconteceu uma vez no futebol brasileiro, no Fluminense do Fred. Não lembro agora os anos exatos, mas um ano eles lutaram contra o rebaixamento até a última rodada e no outro ano eles foram campeões. Eu lembro que tinha o Fred, o Cavalieri nesse time, Conca. Indo com uma certa idolatria do clube mesmo depois de um ano apenas. Ainda que ele não tenha ficado para fazer parte do que viria a seguir, não é exagero dizer que o Cambiasso foi fundamental para tudo aquilo que fosse acontecer, porque o título de 2015-16 não pode ser explicado sem a grande escapada de 14-15. Efeito dominó aí, ó. Obviamente, o Leicester começava a temporada como um grande candidato ao rebaixamento, e é certo que o objetivo dentro do clube era mais uma vez a permanência na Premier League, a briga contra o rebaixamento para deixar de ser um time ioiô e ficar mais consolidado na primeira divisão. Só que essa reta final incrível da temporada anterior acabou sendo um aperitivo do que viria pela frente. E mal sabiam os torcedores do Leicester que a próxima temporada seria simplesmente uma das campanhas mais lendárias da história do futebol. Irmão, o que o Mahrez jogou é sacanagem. Ele jogou pra caralho. Muito mais do que ele jogou no City, pô. Acho que ele nem saiu no próximo ano. Quem saiu no próximo ano foi só o Kanté, se eu não me engano, dos que foram destaques. O goleiro ficou, o Vardy ficou. O Mahrez saiu depois pra ir pro City. Tenho certeza disso aí. Só não lembro os anos, que eu sou muito ruim com datas. Futebol. Mesmo com a ótima sequência final em 2014-15, o técnico Nigel Pearson foi mandado embora. E em julho de 2015 chegava para assumir a equipe o homem, quem fez a mudança, ele mesmo. Com vocês, outro nome conhecido do futebol, Claudio Ranieri. Na época, o Ranieri foi visto como uma contratação ruim, pouco inspirada, e alguns comentaristas chegaram a dizer que ele tinha sorte de ter conseguido um emprego no Leicester. Muitos acreditavam... Caraca, cara, como é que isso é o futebol, né, mano? As paradas mudam de 3 em 3 meses, tá ligado? Eu lembro muito bem, eu sou flamenguista, né, declarado, que a gente, no ano de 2009, que foi o primeiro título importante que eu vi do meu time, muita gente hoje em dia fala que era um timaço. Só que, irmão, não era um timaço, mano. O Adriano tava voltando do fora de forma da Itália.
O Petkovic fez um contrato amarrado lá com o Flamengo, que eu não lembro por que ele resolveu jogar no Flamengo pra se aposentar, tá ligado? Veio o Zé Roberto no meio da temporada, um tal de Álvaro, que eu só vi jogando no Flamengo. E, mano, do meio do ano pro final, os caras ganharam a porra toda com o Andrade, que era auxiliar, virou técnico. E depois nunca mais foi técnico de nenhum time grande. Coisas absurdas que só o futebol tem a contar. Que o Ranieri já estava numa fase ruim da carreira e que, portanto, um emprego na Premier League, mesmo num clube que tinha brigado para não cair na última temporada, era como se ele estivesse caindo para cima. Porém, ninguém podia argumentar que o Ranieri não era um treinador histórico. O italiano começou a sua carreira de técnico ainda nos anos 80, com passagens vitoriosas na Fiorentina, no Valência e um breve período no Atlético de Madrid antes de assumir o Chelsea no ano de 2000. Por lá, ele ficou 4 anos, onde chegou a ser vice-campeão da Premier League. Cara, o Ranieri ficou 4 anos no Chelsea, não lembrava disso não. League e chegar nas semis da Champions, aquela da temporada 2003-2004, mas não conseguiu ganhar nada e depois foi substituído pelo José Mourinho. O restante da sua carreira acabou sendo um pouco mais decepcionante, com passagens por Valência, Juventus, Roma e Inter de Milão, sem conseguir deixar sua marca ou ganhar qualquer coisa. E assim o Ranieri assumiu o Mônaco em 2012, que na época estava na segunda divisão, mas já tinha sido comprado e estava buscando se reestruturar. No Mônaco, ele conseguiu o acesso para a Ligue 1 e terminou a temporada seguinte na cola do líder PSG, mas mesmo assim acabou sendo mandado embora do cargo, com um dirigente monegasco chegando a dizer que no estágio do nosso projeto estamos precisando de uma nova dinâmica e que ele queria um Caralho, esculachou o Ranieri, hein? time que desse show em campo, ou seja, uma maneira sutil de dizer que o Ranieri estava ultrapassado. E isso meio que se comprovaria, porque o próximo emprego do Ranieri foi treinando a seleção da Grécia, e a passagem dele por lá foi um desastre completo. Foram apenas 4 jogos, sem nenhuma vitória, e depois de uma derrota... Pô, mas 4 jogos para se consolidar um projeto é muito pouco. Ainda mais numa seleção grega. Porra, os caras não têm pouquíssima história no futebol. Salve lá aquela Eurocopa que eles ganharam de Portugal, se eu não me engano. Para as Ilhas Faroe, o Ranieri era mais uma vez demitido. Com toda essa trajetória em mente, você... O Ranieri perder para Ilhas Faroe é foda, hein? Consegue entender melhor o porquê que ele sofreu tantas críticas quando foi contratado. O Ranieri era considerado um treinador que já tinha deixado seus melhores dias para trás e que assumia trabalho atrás de trabalho sem conseguir fazer nenhum que fosse realmente bom e relevante. E o pior, vindo diretamente de uma tragédia grega no comando da seleção. Só que o começo do Ranieri no Leicester logo começou a ser muito melhor do que o esperado, e o estilo dele já começou a transparecer na forma como ele lidava com o elenco. Era aquele estilo bem paizão mesmo, de um treinador que gostava e achava formas de motivar os jogadores e recompensar eles pelas vitórias. Então, por exemplo, no primeiro jogo da temporada, Cara, o nego fala da posição do técnico, né? Algumas pessoas acham que são técnicos, mas porra, vamos combinar que é uma profissão muito difícil. Você conseguiu unir 11 pessoas em campo, para cada um fazer sua função, com um objetivo maior e todo mundo a se achar, ficar contente com a sua função, é muito difícil. É muito difícil. O cara, para ser um bom técnico, ele tem que saber muito mais do que tática. Ele tem que saber lidar com egos, com pessoas, com famílias, com situações. Ranieri se inspirou na música de abertura da Premier League na época, Fire, do Kasabian, e disse para os jogadores que, escutem essa música e pensem que vocês são guerreiros. E essa motivação resultou numa vitória de 4-2 sobre o Sunderland. Alguns jogos depois, o Leicester já vivia uma grande fase na Premier League e estava lá para cima na tabela, porém o time tomava gol todo jogo. Então, antes de uma partida contra o Crystal Palace, ele fez uma promessa diferente para os jogadores: se vocês ganharem sem tomar gol, eu levo todo mundo para comer pizza e beber champanhe. Então tu sabe aquela ideia... Caralho, essa daí foi o ato de convencimento dele pra rapaziada. O treinador rigoroso, que proíbe qualquer gotinha de álcool para os jogadores e que depois de uma vitória não quer saber de mais nada, só de pensar no próximo jogo. O Ranieri não é assim. E depois dessa promessa, o time foi lá e venceu o Crystal Palace por 1-0. O time não tomou gol e o Ranieri cumpriu a sua promessa, dizendo ainda que pizza faz bem para os músculos. E se a grande Pô, como bom italiano, né, tá prezando pela sua cultura.
Escapada foi o primeiro momento marcante e talvez a base de tudo que se construiu depois. O segundo momento marcante a gente pode dizer que é Pizza e Champanhe, porque ele representa a forma como o Ranieri lidou com esse trabalho e motivou os jogadores. Se existia alguma dúvida de que o Ranieri daria certo no clube, essa dúvida começou a cair por terra, né? Não só porque o Leicester não brigava contra o rebaixamento, mas como estava disputando lá em cima na tabela com os gigantes e mais endinheirados. E se antes o Ranieri tinha o apelido de Tinkerman, algo como o homem das mexidas, o que no Brasil a gente chamaria de professor Pardal, agora no Leicester não, ele achou uma base que pouco mudou ao longo da temporada. O time que se firmou jogava num 4-4-2. O Kasper Schmeichel era o goleiro, filho Muito brabo, esse goleiro era muito brabo, ele agarrou muito nessa temporada. do lendário arqueiro Peter Schmeichel, ídolo do United, mas que naquela época ainda era desconhecido para o futebol e estava no Leicester há algumas temporadas. Na linha defensiva, Danny Simpson era o lateral direito, provavelmente o jogador mais limitado do time. A dupla de zaga era formada Pô, aí tu esculachou o mano, hein? Não precisava falar isso, pô. pelo grandão Robert Huth, que era craque na bola aérea, e pelo líder e capitão Wes Morgan, além de ter na lateral esquerda Esse Morgan era embaçado. Ele metia ali a porrada, brabo demais. o Christian Fuchs, principalmente sendo um bom defensor, que não deixava passar nada ali pelo lado esquerdo do campo, mas que também tinha um ótimo passe, o que curiosamente Então, o estilo de jogo deles era muita bola longa no Mahrez, pro Mahrez arrumar o espaço e o Vardy concluir. Esse daí era o estilo de jogo deles. E realmente, eles tinham bons passadores na linha de trás ali para criar essas jogadas. definiria o futuro da carreira dele, tá? Depois a gente fala sobre isso. O Leicester jogava com dois volantes, o Danny Drinkwater ao lado do motorzinho Drinkwater, o sobrenome mais enigmático da Premier League. N'Golo Kanté, outro que ainda era um desconhecido no futebol. Vindo do Caen, da França, o Kanté teve uma infância muito humilde e difícil em Paris para se Detalhe, o Kanté era uma aposta aí. O Kanté era uma simples aposta. E olha o que ele veio a se tornar. formar no Bologne, e assim como os demais heróis desse vídeo, também percorreu por terceiras e segundas divisões até chegar na elite inglesa. E ele se complementava muito bem com o seu parceiro de meio campo. Enquanto o Kanté fazia mais o box to box, um cara que carregava a bola e percorria o Agora me explica isso aí. A realidade do futebol, né? Temos vários jogadores aí, provavelmente você que tá assistindo aí tem algum amigo que jogou na base de time grande, papapá, Flamengo, Vasco, ou então do lugar que você esteja assistindo, e o cara não virou profissional, beleza, tranquilo. Mas como você explica a história desse cidadão? O cara acho que tinha uma infância difícil, foi para um time nada a ver, para outro time nada a ver, depois ele foi campeão da Premier League com o Leicester, que também vão combinar nada a ver também. Muito louco, mano, muito louco. Futebol e as suas nuances. Eu acho isso muito foda, acho que é por isso que eu gosto muito desse esporte. campo inteiro para marcar, roubar a pelota e depois carregar ela pro ataque. O Drinkwater era o cara que aproveitava o contra-ataque rápido das raposas para pingar uma bola lá na frente, inverter jogadas e achar grandes lançamentos. Ele tinha um passe longo excelente. E claro, a gente tá falando do time que se encontrou durante a temporada e que ficou marcado como a base desse Leicester. Mas eventualmente tinha uma mudança ou outra, né? E inclusive no comecinho, por exemplo, o meio-campista Andy King era titular. Ele que tinha uma identificação muito absurda com o Leicester, porque ele foi formado lá e percorreu todo o caminho de subir e vencer a terceira divisão, depois venceu a segunda divisão, passou pela grande escapada e também estava no elenco de 2015-16. Ídolo do clube. Porra, ele ganhou as 3 divisões. Caralho, foda. Mas nessa campanha, obviamente, ele perdeu espaço pro Kanté. Enquanto na esquerda, o competente Mark Albrighton. Enquanto o Albrighton era o cara mais de fazer o lado de campo, um ponta correria, que se dedicava muito e às vezes acertava uns cruzamentos maravilhosos, o Mahrez era um armador aberto que ou driblava pela ponta ou cortava pro meio para criar chances, com uma capacidade de drible brutal e uma canhota super afiada. E isso já dá uma palhinha de como que jogava esse time. Não era uma equipe que fazia brilhar os olhos de ninguém, mas também não era um time 100% retranqueiro. Era uma equipe que se defendia justamente para poder roubar a bola e sair em contra-ataques muito rápidos e geralmente muito Irmão, bota os highlights do Mahrez nessa temporada. O Mahrez acabava com os jogos. Ele arrastava todo mundo, ele chutava bem, achava passe
Ele jogava muito. Ou pelo menos todos os jogos que eu assisti, ele acabou com o jogo. Porque o que eu lembro dele, porra, ele jogou muito essa temporada. Suficientes, um time muito vertical para a bola poder chegar voando no pé dos atacantes. E falando neles, lá na frente a gente tinha uma dupla formada por Shinji Okazaki, um atacante que meio que tinha um papel de suporte, era um cara que corria o jogo inteiro para abrir espaço para os companheiros. Eu lembro desse cara aí ser o reserva, ele era o 12º jogador, tinha outro atacante, não tinha não? Meio que marcando o zagueiro mesmo, sabe? E principalmente liberando então espaço para ele. O veloz, decisivo, carismático e grande nome desse time, Jamie Vardy. O Vardy é um dos jogadores que de longe tem a trajetória mais interessante e de superação no futebol mundial. Nascido em Sheffield, ele passou pela base do Sheffield Wednesday, mas acabou sendo dispensado ali de 15 para 16 anos de idade por ser pequeno demais. É uma idade onde já tem promessas despontando e o Vardy estava sendo dispensado pelo modesto Wednesday, indo parar no mais modesto ainda, Stocksbridge Parks Steel, que atualmente... Coisas do futebol. Quem conhece esse time aí? Duvido. Não vem meter essa que você já ouviu falar desse time aí, mano. Estava na divisão sul da Northern Premier League, o que é mais ou menos ali entre a 9ª e a 10ª divisão da Inglaterra. Nessa época, o Vardy estava feliz de ganhar... Porra, a 10ª divisão é como se fosse o que? A Várzea aqui no Brasil? Ganhar o equivalente a 30 libras por semana. Ele começou no time de reservas do glorioso Stocksbridge, mas foi chamando a atenção até virar parte do time principal, ajudando a equipe a ser promovida, e aí em 2010 foi pro Halifax Town, que estava jogando a 6ª divisão. E olha que maluquice, para contar com os serviços do Vardy, o Halifax pagou o total de 15 mil libras. Um valor que não paga nem as caneleiras do Yamal. Foi o suficiente para contratar o Vardy naquela época. Nesse momento, o homem já começou a meter gol a rodo. E assim continuou escalando a liga, indo depois pro Fleetwood Town no ano seguinte, onde ele foi artilheiro também, levou os caras pra 4ª divisão e assim conseguiu chamar a atenção de um time da segundona, o Leicester. Na época, as raposas pagaram cerca de 1 milhão. Cara, olha o trajeto desse cara pra conseguir chegar onde ele chegou. É muito bizarro, porra, muito bizarro. Ele jogou na 10ª divisão até chegar na 2ª. Isso de ano em ano, óbvio. 1 milhão de libras para contratar o Vardy, o que foi um recorde pago por um jogador de fora das primeiras 4 divisões. Hoje a gente sabe que acabou sendo a melhor contratação da história do clube, mas nem tudo foram flores. O início do Vardy acabou sendo muito complicado. A diferença de nível ali da 5ª divisão para a segundona fez o Vardy ter dificuldades e depois de poucos gols marcados, tinha até quem quisesse ele fora do clube, com o treinador Nigel Pearson na época tendo que convencer ele a não ir embora do Leicester. E ainda bem que ele ficou, porque na Championship seguinte ele mete um monte de gol e o time sobe para a Premier League. Quando na temporada 2014-2015, novamente o Vardy enfrenta dificuldades na elite do futebol inglês, parecia que ele estava fora do seu nível, deixando claro que talvez ele estivesse um nível abaixo da 1ª divisão. Um cara que tinha sido craque das divisões inferiores, mas que estava passando batido na primeirona. Esse parecia ser o seu... Pô, mas vamos combinar que isso daí é normal, né, gente? Primeiro que é uma oscilação de jogador normal, que com o tempo acontece. E segundo, ele saiu da 5ª divisão, foi pra 2ª, depois tá na 1ª, mano. Tu quer que o cara jogue pra caralho, porra, com todo mundo? Não é possível. Ele tem que sofrer alguma adaptação ali, alguma coisa. Senão ele é uma máquina, porra. Destino naquele momento. Só que se o Vardy passou em branco na maior parte do campeonato, marcando um gol nos primeiros 25 jogos de Premier League, chegando até a ser reserva em algumas partidas, ele foi um dos responsáveis daquela salvada milagrosa no fim de temporada, com 8 participações diretas em gol na reta final, que fez o Leicester evitar o rebaixamento. É como se naquela grande escapada algo tivesse clicado pro Vardy, alguma coisa encaixou e não... Eu não sabia dessa escapada aí que ele tá falando, mas ela parece ter sido, tipo assim, preparou a equipe para dar confiança, para ela se formar ali e eles conseguirem ganhar a Premier League, que foi um feito absurdo. Não só pra ele, parece que isso aconteceu pro time inteiro. E voltando pra temporada 15 e 16, os gols do Vardy e as técnicas motivacionais do Ranieri estavam funcionando bem demais. E o time que era visto como candidato ao rebaixamento, de repente chegava na... Mano, esse Vardy metia gol de tudo que é jeito, mano. Tudo que é jeito. Quantos gols ele fez nessa temporada? Alguém manda aí, por favor, nos comentários.
13ª rodada, líder do campeonato. Era algo inacreditável, mas a verdade é que as raposas estavam aproveitando ali os vacilos dos rivais e simplesmente descansavam no topo da tabela. E isso, lógico, muito por causa de uma fase absurda do Vard. E não é pouco absurda, a gente tá falando de absurda histórica, quebradora de recordes. Começando na 4ª rodada, o Vard marcou contra o Bournemouth. Aí depois contra o Aston Villa, depois contra o Stoke, depois meteu 2 na derrota pro Arsenal, marcou mais uma vez contra o Norwich, meteu mais 2 contra o Southampton e não parou, deixando gol ainda contra o Palace, o West Bromwich, o Watford e o Newcastle, para chegar então próximo de um recorde absurdo, um recorde que pertencia ao lendário Ruud van Nistelrooy, o único jogador que tinha marcado em 10 partidas seguidas do campeonato inglês. Olha a quantidade de craques que a PL já viu. De Alan Shearer a Rooney, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Agüero, Harry Kane e era o Jamie Vardy, que há pouco tempo atrás estava em divisões quase que amadoras, que conseguia quebrar esse recorde. No seu 11º jogo consecutivo, o Vardy marcou um gol, foi aos céus e destronou Van Nistelrooy, num jogo que inclusive foi essencial para o Leicester não ser ultrapassado pelo próprio Manchester United na tabela. Esse recorde do Vardy que se mantém até hoje certamente é mais um dos momentos marcantes dessa campanha. Então o cara simplesmente saiu da 10ª divisão, chegou à 1ª divisão e conseguiu o recorde que jogadores históricos não conseguiram. Jogar 11 jogos consecutivos marcando. Caralho, absurdo demais. Como é que você explica isso aí? Só Deus mesmo, mano. Papo reto. Foi um começo de temporada dos sonhos, saído ali de um conto de fadas, mas que todo mundo sabia que em algum momento ia acabar. Isso porque quase todo começo de temporada, em alguma liga, tem um time pequeno que consegue começar muito bem, faz uma graça, mas eventualmente não aguenta o ritmo, não consegue se manter. E foi justamente por isso que eu fiquei torcendo pra eles no final do campeonato. Que eu lembro que na época eu assistia e, porra, eu comecei a assistir muitos jogos deles, mano. Porque os jogos deles eram foda, pegava fogo. E o estilo de jogo deles também era bem arrojado, bem difícil de combater. Então quando eles pegavam esses times grandes aí, era só jogão lá em cima. E a impressão que todo mundo tinha do Leicester naquela época era essa, de que o Leicester era a famosa tartaruga em cima do poste, que ninguém sabia como que tinha chegado lá, mas que certamente em algum momento ia cair. E isso era óbvio, afinal, quais as chances de um pequeno Leicester ganhar a Premier League? Bom, quando a gente fala de chances e probabilidade, as casas de apostas são mestres em conseguir capitalizar nisso aí e obviamente tirar o seu dinheiro. E no começo da temporada, as casas de apostas davam chances ali de cada time ser campeão da Premier League, com a do Leicester sendo de 5.000 para 1. Basicamente isso significava que a cada libra apostada no Leicester campeão da PL retornaria, se isso acontecesse, 5.000 libras. Uma taxa absurda, que basicamente era outra forma. Pô, mas vamos combinar, rapaziada. No início da temporada, um time pequeno, com nenhum jogador de nome, que fugiu do rebaixamento passado. Pô, a casa de apostas nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Uma da casa de apostas dizer que é impossível o Leicester ser campeão, ou quase isso. E é óbvio que o Leicester não podia ser considerado um dos favoritos ao título, não só porque eles vinham de um quase rebaixamento, né? Como eles estavam muito longe de ser um dos times mais endinheirados ou com mais investimento. Naquela temporada, o Leicester foi apenas o 15º clube inglês que mais gastou em contratações. Por exemplo, o reforço mais caro da temporada foi o Okazaki por 11 milhões de euros, enquanto o City trouxe o De Bruyne por 76 milhões, quase 7 vezes mais, e um valor que foi maior do que todas as contratações do Leicester somadas. Então lembra daqueles 5.000 para 1? Fazia todo sentido. Já na rodada seguinte, mesmo sem gol do Vardy, outra vitória convincente que colocou as Raposas novamente na liderança da Premier League, enquanto nenhum dos outros times que estava na cola, Arsenal, City, United e Tottenham, se mostravam consistentes na disputa. O próximo jogo então era contra o Chelsea de Mourinho e adivinha, gol do Vardy com uma assistência maravilhosa do Mahrez e um golaço também do próprio argelino, né? Para depois eles conseguirem também ganhar do Everton e permanecerem na liderança.
E a gente não tem como entrar a fundo em todos desse time, mas vale a pena tirar um minutinho pra falar do Mahrez. O que ele jogou de bola na temporada é um absurdo, e ele é mais Eu tô falando isso desde o início do vídeo. um desses caras low profile, né, que Pra mim, ele jogou mais que o Mahrez do que o Vardy nessa temporada aí. Só que o Vardy metia os gols, né, mano? Então, mas ele que achava o espaço. Cada um na sua função, eles foram os melhores da temporada na Premier League. Ponto. o Leicester transformou em conhecidos, já que ele chegou em 2014 vindo do Le Havre, onde estava longe de ser um cara badalado e conhecido. Ele só tinha jogado a Ligue 2, a segundona francesa, e depois foi para os Foxes ainda na segundona inglesa. A estreia do Mahrez em uma primeira divisão é justamente na temporada 14-15, participando da grande escapada e depois brilhando na temporada 15-16 para o mundo inteiro conhecer o talento dele na... Os caras não tinham um jogador de renome, pô. Eram todos apostas assim, né? Modo de dizer. Jogadores operários, tá ligado? Caralho, muito foda, mano. Aquela temporada mágica, mágica como o próprio Mahrez, que era o arco criando jogadas pro Vardy, como também a flecha, porque ele gostava de marcar os seus golzinhos, além claro de fazer aquilo que as estatísticas não mostram, jogar o fino da bola com dribles e lances de craque mesmo. Na ausência de um camisa 10, era o Mahrez mais pra ponta direita, o armador da equipe, muitas vezes caindo mais pro meio para conseguir achar um passe maravilhoso. E se ele e o Vardy estavam jogando o fino da bola e tava tudo dando certo, veio algum momento em que as previsões dos pessimistas começaram a se mostrar verdadeiras. Isso porque eles vão enfrentar o Liverpool em Anfield e perdem de 1-0, perdendo uma invencibilidade de 10 jogos. Aí em seguida... Porra, normal, mano, normal, porra. Eles pegaram o Liverpool na casa dos caras, pô. Vocês queriam o quê? Eles empatam com o Manchester City e acabam sendo superados na tabela no saldo de gols pelo Arsenal, que terminou o ano como líder do campeonato inglês. E a gente sabe como essa estatística é importante. Muitas vezes o time que vira o ano na liderança acaba sendo campeão no final. Aí no jogo seguinte, outro empate do Leicester, com o Vardy sumido e o Mahrez perdendo pênalti, e o Arsenal então se isolando na liderança do campeonato. Ali muitos já cravavam o bye-bye do Leicester, já era. Acabou a lenha, acabou o gás, use a metáfora que quiser, mas essa história a gente já tinha visto outras vezes. Um time pequeno que ousa sonhar, mas no final acaba batendo de cara na porta. Só que dessa vez as coisas seriam diferentes, e o Leicester faria um conto de fadas para o bem do futebol virar realidade. É nesses momentos de dificuldade que muitas vezes você vê o tamanho de um time. Se eles vão sucumbir à pressão, se eles vão realmente deixar a fase ruim consumir eles, ou se eles vão continuar de cabeça erguida batalhando até o final. Se a vontade de vencer vai superar o medo de perder. E acontece que nesse Leicester, o Ranieri confiava demais nos dois principais craques e o time não demorou a dar respostas. Pela rodada 21, eles enfrentavam o Tottenham no White Hart Lane, e uma vitória dos Lily Whites não só deixaria o Arsenal sozinho na liderança, como também fazia os próprios Spurs ficarem pertinhos da primeira posição. E se os talentos não apareciam, já no finalzinho do jogo, o Fuchs cobra um escanteio, e o zagueirão Robert Huth nem tira o pé do chão, só faz o movimento da cabeçada e manda um chute colocado de cabeça, sendo decisivo e levando o 1-0 para casa. Era um gol de gente grande, um gol de time que diz que estamos brigando pelo título. São certas rodadas, né, que fazem muita diferença, porque elas são muito importantes ali, não no sentido de valer os 3 pontos, mas de ganhar confiança, retornar ao ritmo que tava, tá ligado? Futebol sempre mostra que isso daí é importante, essas viradas assim. Até porque se você olhar aí o PSG, que tava voando aí na Copa do Mundo de Clubes, até perdeu a final mesmo assim, mas ganhou vários times grandes de goleada. Eles agora já estão começando a dar uma abaixada no ritmo, pá, alguns problemas acontecendo, contusões. Isso daí mina muito a confiança dos atletas, né? Sim, e isso veio a se confirmar nos desafios seguintes. Um empate contra o Aston Villa, aí uma vitória por 3-0 contra o Stoke, e depois o temido confronto contra o Liverpool, que na ida tinha sido um dos únicos jogos que o Leicester perdeu na temporada. Mas dessa vez a história seria diferente, e com direito a um dos lances mais lindos da temporada.
Que categoria! Bola lançada, Vardy, passagem no Casagrande, o Vardy que Eu vi fez! esse ao vivo. Gol! Esse aí eu vi ao vivo, papo reto, brabo demais. O Vardy é pica, cara. Ele metia gol de tudo que é jeito, tô falando. E detalhe, até hoje eu não sei se ele é destro ou canhoto, porque ele chuta do jeito que vem. Laço do Vardy! Que foi marcante não só pela plasticidade, mas também por mostrar do que aquele Leicester era capaz. Com uma bola lá de trás, eles saíam na cara do gol rapidamente, jogando com um contra-ataque fulminante e que exalava confiança. O Vardy depois fez mais um para completar o 2 a 0 e cimentar a liderança na tabela. Um golaço absurdo do Vardy que certamente entra pra história, o gol da temporada, é uma coisa linda. Eles tinham derrotado o gigante Liverpool. E um jogo importante, né, mano? Porra, além de ser um golaço, um jogo importante. Mas pela frente enfrentariam o Manchester City. Era aquele tipo de jogo para separar um time que estava só fazendo uma graça no campeonato de um time que realmente tinha pretensões de ser campeão. Só que mesmo no Etihad brilhou mais uma vez a estrela do zagueirão Ruth. Ele meteu 2 gols. O Mahrez também deixou dele com um golaço, em que ele dá uma pedalada e manda uma finalização fulminante. E o Leicester com a vitória abriu 5 pontos na liderança da Premier League. Eu lembro claramente de estar pirando quando o Mahrez faz esse gol, tá? Porque foi um jogo que foi muito emblemático daquela campanha. Pra mim, talvez o jogo que representa o que foi a mudada de chave daquele Leicester, né? Esse jogo aí, essa vitória, fez com que até os descrentes passassem a acreditar. Até aqueles que pensavam que o Leicester inevitavelmente ia cair em algum momento. Pô, os caras ganham do Liverpool, ganham do City, como é que tu vai achar que os caras vão ser campeão? Detalhe, o City na casa do City, hein? Porque esse jogo do Liverpool que eles ganharam foi na casa deles. Passassem a pensar, pô, esse time na real vai ser campeão. Era a impressão de que algo inimaginável estava acontecendo diante dos nossos olhos. A gente tava vendo a história passando nos nossos olhos, acompanhando ao vivo a história. Tanto que 10 anos depois aí eu tô fazendo um react do bagulho. E mesmo assim eu me sinto emocionado pela história e ter conseguido não viver isso, né? Porque eu não sou da Inglaterra nem torço pro Leicester, mas ter acompanhado isso. Porque, porra, um time que a maior contratação dos caras foi 11 milhões de libras, conseguir ganhar do Manchester City trilionário, porra, muito foda. O United lenda. O United nessa época ainda era lenda. Hoje em dia que o United está mais fraquinho, nessa época eles ainda eram lenda. Eu lembro de acompanhar na época e a cada rodada a gente pensava, pô, não é possível que eles vão continuar assim, né? Só que eles foram continuando. E de repente, principalmente depois desse jogo contra o City, tava todo mundo se perguntando, quem vai duvidar do Leicester agora? E a resposta é o Ranieri. O Ranieri tava duvidando do Leicester. Ou pelo menos era assim que ele tratava publicamente, tá? Pô, eu tinha que dar uma de humilde, né, mano? Porra, ele ia meter a bronca. Porra, aí ele ia perder. O Ranieri, mesmo com o time na liderança do campeonato, lidava com as vitórias como se o time estivesse brigando para não cair. If you are still top of the Premier League after these 2 matches, then will you believe that you are Premier League title contenders? I hope 40 are the target, no? Então uma das grandes sacadas do italiano que funcionou para esse elenco do Leicester foi tirar a pressão de cima dos caras. Ao invés do vestiário ter ali aquela obrigação de ser campeão e de repente sim. Pô, mas vamos combinar, né? Além de ser uma jogada de mestre, beleza? Pô, não tem como você colocar pressão nos caras, mano. Eles já estão fazendo o possível ali, tá ligado? Você no máximo vai motivar pra eles manterem o foco, mas, pô, colocar pressão não tem como, pô. Nem a torcida deve ter botado pressão neles. Até porque se eles terminassem, sei lá, em terceiro e fosse pra Champions League, já ia ser uma grande vitória, pô. De todo o peso de um jogo em que eles... Eu até me recordo da época do Botafogo, que o Botafogo ganhou um dinheiro ali com texto, pá, não sei o que. Aí eles abriram aquela larga vantagem no meio do campeonato, todo mundo já sabia que eles iam cair. Por quê? Muito tempo que não disputa, tá ligado? Não tá ali acostumado com essas coisas, com esses momentos de atrito, de confusão. E quando elas tiveram esse leve declínio aí que o Leicester também teve, eles sentiram muito. E eles também teve aquele jogo emblemático do Endrick no Palmeiras, que o Endrick praticamente vira o jogo e mostra que o campeonato tá em aberto, mesmo o Botafogo fazendo 14 pontos de diferença. Então isso mostra que enquanto a matemática estiver dando como possível, é possível, você tem que seguir
E é isso aí, tá ligado? Não pode se desistir no futebol. E também mostra que o dinheiro não é tudo, né? Os caras conseguiram fazer uma baita equipe pra temporada. Tudo bem que depois não conseguiram manter o nível, mas superaram todas as expectativas. Não ganham, o Ranieri foi por outro caminho. We play without pressure because we don't have to win the league. We must enjoy. Numa tacada de mestre, ele pegou toda aquela Sabe as palavras, hein? Sabe as palavras. narrativa do time não ser favorito, de ter só uma chance em 5.000 e usou a seu favor. Ué, não era pra gente estar brigando pelo rebaixamento? Então tudo que vier acima disso é lucro. Esse pensamento sem dúvida ajudou a equipe a continuar jogando livre, leve e solta, sem sucumbir no campeonato quando eles passaram por algum momento difícil. Nenhuma derrota pro Arsenal abalou o ânimo do time. Se muitas equipes nesses momentos começam a tremer e ver os tubarões chegando no retrovisor e se aproximando na tabela, o Ranieri conseguia ao mesmo tempo motivar os jogadores para continuar fazendo o que eles estavam fazendo muito bem, como também tirando a pressão enorme que podia fazer tudo ruir a qualquer momento. E dali pra frente o Leicester não perdeu mais. Tiveram alguns empates, é verdade, mas uma sequência de vitórias magras de 1 a 0, aquelas famosas vitórias de time campeão mesmo, fizeram a Raposa abrir cada vez mais pontos na liderança, chegando na 33ª rodada, 7 pontos à frente do Tottenham e favoritaços pra... Pô, isso daí eu não lembrava não. Chegaram a abrir 7 pontos de diferença, mano. Caralho. Mas também quem tava brigando com eles? O Tottenham. Pô, o Tottenham nunca ganha nada, mano. Nada. serem campeões. Quem diria, hein? Usando... E ele falando aqui uma crítica pro Tottenham. Ele nunca ganha nada e ainda faz você perder também. Quando você aposta neles, eles sempre arrumam uma merda pra tu se fuder. É incrível, incrível. Time do Red, o uniforme deles tinha que ser vermelho. Underdogs, favoritos pro rebaixamento, agora serem favoritos pra terminar em primeiro. E assim, depois de meter um 2 a 0 contra o Sunderland, com 2 do Vardy, o Leicester agora se classificava pra Champions League pela primeira vez na sua história. E dali pra frente era esperar. Eles meteram um 4 a 0 contra o Swansea e chegaram pro jogo contra o Manchester United sabendo que uma vitória garantiria o título. A vitória não veio, eles empataram. Porém, depois desse jogo terminar, o Tottenham enfrentaria o Chelsea. E se eles não vencessem, o Leicester seria campeão do sofá, assistindo pela TV. E com os Spurs certamente sendo secado por milhares de raposas ao longo da Inglaterra e por milhões de fãs de futebol mundo afora. E o Hazard comendo a bola. Costa, away from Alderweireld, Diego Costa, Eden Hazard! Glorious Porra, esse gol do Hazard foi pica. Eu lembro desse gol. goal! Leicester's goal! Eles acabaram apenas empatando com os Blues. E assim, de maneira bem anticlimática, é verdade, o Leicester conseguiu o incrível, o inimaginável, o impossível título da Premier League, pela primeira vez na sua história, contra todos os prognósticos. O elenco tinha se reunido inteiro na casa do Vardy para assistir o jogo do Tottenham contra o Chelsea e secar. Na moral, imagina o quanto deve ter sido foda essa conquista desses caras. Que provavelmente mudou a vida de pelo menos 50% do time titular. Mudou a vida dos caras. E juntos ali eles ficaram completamente malucos, celebrando, e pode ter certeza que teve muita pizza e muito champanhe, porque os caras mereceram demais. Uma campanha incrível, com diversos personagens carismáticos e que virariam figurinhas carimbadas do futebol inglês nos próximos anos, e que nasceram ali diante dos nossos olhos nessa grande campanha. Contra o Everton, uma vitória protocolar para o Wes Morgan levantar a taça e para o torcedor poder cantar o grito de campeão, que nem estava entalado, porque nunca tinha sido entoado e os torcedores nunca pensavam que um dia entoariam. E para premiar o imparável motor desse time, N'Golo Kanté, que na comemoração estava até com vergonha de aparecer e pedir para segurar a taça, foi chamado para frente do palco e deram o troféu para ele conseguir levantar com esse belo sorriso. Provavelmente ele foi o que mais se beneficiou nisso aí, mas muito merecedor, muito merecedor. O cara sair, sei lá, terceira divisão da França
consegui ser campeão da Premier League, logo após foi campeão da Champions com o Chelsea, logo após campeão da Copa do Mundo, posso estar errando aí a cronologia. Pô, o cara conseguiu ganhar tudo no futebol, mano, tudo, mesmo vindo do baixo, só mostrando que tem que ter esperança e perseverança que a sua hora um dia vai chegar. Sorriso maravilhoso de sempre. Essa conquista não só coroou o trabalho do Kanté, do Morgan, do Ruth, do Vardy, do Mahrez, do Schmeichel, do Ranieri e do resto do elenco, como também acabou sendo uma consagração de todas as histórias de times improváveis que morreram no caminho. O título do Leicester foi mais do que uma conquista de Premier League. Foi a vitória dos desacreditados, da volta por cima, daqueles que saíram lá de baixo para conseguir jogar na melhor liga do mundo e para mostrar que se existe pelo menos uma chance em 5.000, é nessa chance que você tem que se agarrar, tem que correr e se dedicar para fazer acontecer. O título do Leicester, mais do que uma taça, é a comprovação de que todo mundo tem o direito de sonhar e que o futebol é um esporte mágico. Pô, faço das suas as minhas palavras, muito bem, gostei muito. É fantástico quando você vê antes da partida uma senhorinha com a camisa do Leicester ao redor do estádio, é inacreditável. No ônibus eu vejo a torcida e só quero agradecer pelo apoio, eles estão sonhando e nós queremos que esse sonho continue. O ex-jogador do Leicester e agora comentarista Gary Lineker disse no começo da temporada que se o Leicester fosse campeão, ele apresentaria um programa na TV só de cueca. E bom, o Leicester foi campeão. E o Lineker de cueca, digamos, é uma cena que você não vai conseguir desver, né? Passado o êxtase da conquista, Pô, até pelado, pô, tá de brincadeira? a vida segue, e é até difícil a gente conseguir digerir de como que o futebol esquece as coisas rápido, mas realmente depois das comemorações já tem competição de novo, era ano de Eurocopa inclusive, e depois começa mais uma Premier League, tudo de novo do zero. Mas como suceder uma temporada dessa? Fica aquela impressão de que nada nunca vai ser tão extraordinário quanto isso que o Leicester fez. Então qualquer coisa diferente de superar essa conquista, o que talvez pro Leicester fosse... Eu acho que não é questão de superação, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que na posição do Leicester e perante o que ele conseguiu, o feito que ele conseguiu, acho que o que os torcedores deveriam esperar era mais estrutura para o time continuar brigando ali por vaga de Champions e tal. Até porque você achar que o time vai ser campeão todo ano é uma loucura para qualquer time, ainda mais falando de um time pequeno, né? Fosse ganhar Champions no ano seguinte, Com todo respeito, pequeno com todo respeito, né? Meio que não era o suficiente. É muito difícil você voltar para a realidade depois que você acorda de um sonho. E muitas vezes com times menores que conseguem grandes campanhas, a gente vê o elenco ser totalmente desmontado. Mas com o Leicester isso não aconteceu. A única grande saída mesmo foi a do N'Golo de primeiro, eu lembro disso aí, falei antes aí. Kanté, que foi pro Chelsea. O restante do time titular permaneceu intacto, mas mesmo assim, aquilo que encaixou na temporada anterior simplesmente não clicou na nova. Na Champions, o Leicester avançou liderando seu grupo e derrotou o Sevilla nas oitavas, sem dúvida uma campanha histórica para os caras, mas apesar de vender duro a eliminação, acabou caindo pro Atlético nas quartas. Nessa que seria a sua primeira e até hoje única participação na Liga dos Campeões. Porra, se foi a única participação que chegou nas quartas, parabéns, irmão, parabéns. É o campeonato mais disputado do mundo. E na Premier League, depois de não conseguir repetir o feito e ver o time brigando para não cair, o homem que operou o milagre, Claudio Ranieri, foi demitido. Nada é pra sempre, rapaziada, nada. O time acabou não caindo. O auxiliar técnico do Ranieri, o Craig Shakespeare, assumiu e conseguiu salvar o ano do clube. Mas é curioso como um time que só perdeu 3 jogos num campeonato, de repente já tinha perdido 14 ainda no meio da temporada. É difícil pensar que depois de levar os caras ao título, o Ranieri seria demitido, mas a verdade é que de fato o trabalho já não era a mesma coisa. E depois do final feliz então veio um gosto amargo, a esperança de que o título pudesse alçar o Leicester como um novo membro do Big Six, ou abrir o leque para virar um Big Seven, acabou indo embora. E aquela situação antiga de um clube que brigava para não cair todo ano, acabou voltando. A realidade começou a bater na porta, e aos poucos o time campeão foi se desfazendo. O lateral Simpson não teve seu contrato renovado, Wes Morgan e Ruth se aposentaram, além do Albrighton, que permaneceu também mais uns bons anos no clube antes de pendurar as chuteiras. O Fuchs foi para a MLS para tentar virar kicker na NFL,
enquanto o Drinkwater foi seguir os passos do canteiro. O cara ganhou a Premier League e depois foi jogar NFL. Caralho, é multiatleta. No Chelsea. Só que enquanto o Kanté virou uma lenda lá, venceu a Premier League já na temporada que chegou, a Copa do Mundo com a França e a Champions League, o Drinkwater acabou sendo completamente esquecido e eventualmente abandonou a carreira de jogador para trabalhar na construção civil. Ah, não é possível. Não é possível, aí tá de marola, mano. Porra, o cara foi campeão da Premier League, assinou um contrato com o Chelsea e foi virar pedreiro? Não tem como. Não tem como, tu procurou esse bagulho aí errado, parceiro. Schmeichel foi seguir um caminho curioso indo pro Nice, onde não durou e depois foi pro Celtic. O Mahrez foi comprado pelo Manchester City, onde fez uma passagem muito bem sucedida, vencendo várias vezes a Premier League de novo inclusive. E o Okazaki rodou na Espanha e depois também encerrou a carreira. Claudio Ranieri conseguiu reviver a sua carreira e depois disso voltou a ser um treinador de trabalhos curtos, rodando por alguns times, colecionando algumas demissões, até se aposentar e depois sair da aposentadoria para salvar a Roma de uma temporada horrível em 2024-25. Fazendo ali um ótimo trabalho. Muitas despedidas foram inclusive de forma mais literal que as outras. Em 2018, o então dono do clube faleceu depois de um acidente de helicóptero nas proximidades do próprio estádio do Leicester. E em 2024, Craig Shakespeare, que foi auxiliar do Ranieri nessa conquista e depois inclusive acabou virando treinador do time, também acabou nos deixando depois de uma batalha contra o câncer. E um por um, as peças do tabuleiro foram deixando o Leicester de uma maneira ou de outra. E foram virando lendas. Lendas do clube. Lendas vivas ainda. Outras mortas, né? Mais lendas. Até que sobrou apenas ele. Apenas Jamie Vardy. Pô, brabo. Brabo. E vale ressaltar aqui que eu lembro na época, todos os times grandes da Inglaterra queriam contratá-lo. Todos. E oferecendo muito dinheiro. Falaram até, eu lembro, uma época, né? Notícia, a gente nunca sabe se é verdade ou não, mas que ele negou uma proposta, acho que do United ou do City, não lembro agora. Sei que ele negou, o Leicester já tinha aceitado, ele quis ficar. Mas pô, pensa pelo lado dele, mano, o cara era operário, saiu da 10ª divisão, conseguiu ser campeão da Premier League. Pô, eu ia ficar no clube também, mano. Pô, perante a sua expectativa 5 anos atrás, o que você conquistou agora, pô, melhor você ser lenda em um lugar do que você ir pra outro pra tentar correr atrás de espaço, tá ligado? Até porque ele não é tão novo. Se ele fosse novo é outra história, mas ele já tinha uns 30 anos, por aí. Depois daquela campanha mágica do título da Premier League, o Vardy recusou uma proposta do Arsenal. E Aí, falei, porra, só errei o time. ficou claro que a combinação dele com o Leicester era pra durar. Em momento algum ele abandonou o barco. Iam e vinham companheiros de equipe, saíam e entravam treinadores, e o Vardy era a única constância no time. Se tinha jogo do Leicester, pode ter certeza que tinha Jamie Vardy. E assim ele continuou metendo gols na Premier League e se transformando numa lenda moderna da competição, permanecendo com o time mesmo quando eles caíram para a segundona de novo. Porém, com mais um rebaixamento da Premier League na temporada 2024-25, ele resolveu que era hora de tomar um novo rumo. Here he comes for one final time in Royal Blue. Em uma despedida extremamente emocionante no King Power Stadium, o Vardy deu adeus depois de 13 anos no clube, muitos gols marcados e, claro, uma Premier League. A Premier League vencida nos gols do Vardy. Cara, 13 anos no clube, caralho, muito foda, muito foda. Isso pros dias atuais é, por uma eternidade. Os caras ficam 5 anos, já é muita coisa. Vardy, na liderança do Morgan, no pulmão do Kanté, na canhota do Mahrez, na motivação do Ranieri e numa dose pesadíssima do improvável, do impossível. Uma combinação maravilhosa que faz desse time do Leicester, sem dúvida alguma, um time imortal. Muito foda, rapaziada, muito foda. Gostei pra caralho do vídeo, Eurofoot tirou onda. Papo reto, vídeo foda. Vou até ver outros vídeos da Eurofoot aí com outros assuntos. Se vocês tiverem algum assunto aí sobre futebol que eu possa comentar, manda aí, que eu vou ver de tentar fazer esse react aí. Mas é isso, rapaziada. Gostei muito desse resumo aí, da temporada do Leicester campeão. Foi um ano histórico pros caras e também pro futebol.
de um time pequeno conseguir acabar com a hegemonia de times grandes. E eu sempre torço por isso, por mais que eu seja flamenguista. E meu time é grande, fazer o que, né, mano? Mas, pô, fazer uma ressalva aqui, essa despedida do Vardy aí, o Flamengo poderia fazer isso mais vezes, mano. Poderia fazer isso mais vezes. O Flamengo valoriza pouco os seus ídolos, tá ligado? Muita briguinha, muito atrito. Mas é isso aí. Rapaziada que puder seguir aí, dar essa moral. Comenta aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E é nóis. Daqui a pouco a gente chega com outro vídeo aí pra vocês. Tamo junto.